Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho das equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos observar de início esses exemplos. São exemplos de equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá aqui, colocamos 3 exemplos. Vamos a eles. X menos 6 igual a 0. Menos 2y mais 1 igual a 0. E 3z mais 4 igual a 0. Observe o seguinte, que toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a 0, em que x representa a incógnita, ou seja, o valor desconhecido, e a e b são números racionais com a diferente de 0, é denominada equação do primeiro grau na incógnita x. Os números a e b são quem? São os coeficientes, certo? Da minha equação, ou seja, são denominados coeficientes da equação. Observe o seguinte, que aqui circulamos esse a diferente de 0. Por que A diferente de 0? Porque esse A aqui é quem acompanha a incógnita. Se esse A for 0, A vezes qualquer número vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente 0. Por isso que ele tem que ser um número diferente de 0. Observe que esses exemplos aqui, esses 3 aqui, se encaixam justamente nessa definição. O valor que acompanha a incógnita é quem? Vai ser justamente o A, ou seja, aqui é exatamente quem? 1 aqui, certo? Aqui é quem? Menos 2. E aqui é exatamente quem? Aqui é exatamente 3. O B pode ser aqui quem? O menos 6. Observe que aqui, certo? A definição. Ax mais b igual a 0. Então aqui, mais b. Ou seja, esse b aqui ele é o quê? Negativo. Por quê? Porque tem o sinal de menos. Aqui, ele é positivo, ou seja, é 1. E aqui também é positivo, que é o 4. Observe agora esses exemplos aqui que temos, 3x menos 11 igual a 0 é uma equação do primeiro grau na incógnita x, ou seja, o valor desconhecido aqui é x. E quem são os coeficientes? Os coeficientes A é quem acompanha a incógnita, aqui é 3, e B é exatamente menos 11. Tá aqui. Aqui também temos outro exemplo. 2y menos 4 igual a 0. É uma equação do primeiro grau na incógnita y, ou seja, o valor desconhecido aqui é y. E os coeficientes A é quem? 2 e B é exatamente menos 4. Observe que A e B, certo, são números racionais, ou seja, podem ser escritos aqui, podem estar na forma de fração. Observe essa equação que temos aqui, 3 meios de x mais 1 quarto igual a 0. É uma equação do primeiro grau na incógnita x, ou seja, o valor desconhecido é x. E o valor dos coeficientes A e B são quem? A é exatamente 3 meios. E B é quem? B é exatamente 1 quarto, certo? A partir disso, temos o quê? Temos uma observação muito importante, que é a seguinte, há ainda equações do primeiro grau que aparentemente não estão na forma o quê? Ax mais b igual a 0. Por exemplo, essa aqui, vou até circular ela. 2 que multiplica x mais 1 igual a 6. Observe que ela não está nessa forma aqui, ela não está dessa forma aqui, certo? Mas o que é que acontece? Nesse caso, fazemos o quê? Transformações com base nos princípios de equivalências de igualdades, certo? Estas equações podem ser reduzidas à forma ax mais b igual a 0. Como vamos fazer nesse caso aqui? Fizemos aqui todo o passo a passo. Então, vamos observar o seguinte. De início, eu tenho aqui minha equaçãozinha. 2 que multiplica x mais 1 igual a 6. Observe que esse 2 aqui está multiplicando essa expressão que está entre parênteses. Utilizando a propriedade distributiva, podemos fazer o seguinte. Esse 2 aqui vai multiplicar todo mundo que está entre parênteses, certo? Então, 2 vezes x é exatamente 2x. Tá? Estamos aqui colocando o passo a passo. 2 que multiplica x é 2x, mais 2 que multiplica 1 é exatamente 2, por quê? Porque 2 vezes 1 é 2, igual a 6. Agora vamos utilizar o quê? O princípio
aditivo, certo? Então, observe que quando utilizamos aqui o princípio aditivo, aqui eu pulei um passo, mas aqui vamos fazer, ó. 2x, certo? Mais 2 igual a 6, certo? Se utilizarmos o princípio aditivo, podemos adicionar menos 6 no primeiro membro e menos 6 no segundo. Por que menos 6, professor? Porque aqui eu quero deixar zero. E eu sei que 6 menos 6 é exatamente zero. Como é uma igualdade, o que acrescentamos no primeiro membro, temos que acrescentar no segundo. Então, observe que 2x mais 2 menos 6 é igual a 6 menos 6. 6 menos 6 dá quanto? Dá zero. Observe, ó, aqui zero. E esse menos 6, ó, tá aqui, certo? Desse lado. Observe que 2x mais 2 menos 6 igual a zero já está ficando com essa cara aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Resta só fazer essa operaçãozinha aqui, ó. Agora, ó. 2x repete. 2 menos 6 é exatamente quem? É exatamente menos 4. Ou seja, 2x menos 4 igual a zero. Observe que ele já ficou na forma, ó, ax mais b igual a zero. Quem é o valor do coeficiente a? É exatamente, ó, 2. E quem é o valor do coeficiente b? É exatamente, ó, menos 4. Ou seja, quando tivermos desse tipo aqui, certo? Podemos transformar utilizando, certo, as propriedades que temos aqui e os princípios também de equivalência e deixar, certo, da forma ax mais b igual a zero, ou seja, a forma reduzida, certo? E assim finalizamos nossa aula.